Irmãos, neste momento agora, eu peço aos irmãos que estão aí nas suas casas, aos irmãos que estão aqui também conosco, que são os irmãos da produção, e eu preparei também uma folha, Cláudio, deve ter caído aí, uma folha para todos os irmãos que se quiserem nos acompanhar nesta noite. Abra as vossas Bíblias no livro de Jeremias, capítulo de número 18, nós temos como tema nesta noite Jeremias na casa do oleiro. Então pega essa vossa Bíblia, capítulo 18 de Jeremias, versículo 1 até o versículo de número 11. Jeremias, capítulo 18, versículo 1 até o versículo de número 11, diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele um outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Versículo 5. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar e para derribar e para destruir, se é tal nação contra a qual falar e se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que estava para fazer-lhe. E no momento em que eu falar a uma gente e de um reino, para edificar e para plantar, e se ele fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito lhe faria. Ora, pois fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor: eis que estou forjando mal contra vós, e projeto um plano contra vós. Convertei-vos, pois, agora, cada um do seu mau caminho, e melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. Amados e queridos irmãos, nós vamos estar meditando nesta passagem, que é como também uma parábola, da qual Deus fala para Jeremias, que ele queria falar a respeito de algo muito importante, a nação de Israel, fazendo esta comparação, a nação de Judá. Então, eu peço a você, meus irmãos, nós temos algumas lições muito importantes para que nós possamos tirar desta passagem, apenas desses 11 versículos, a qual o Senhor tem algo para falar conosco, a qual Ele colocou ao meu coração. A primeira coisa que nós observamos no versículo 2, versículo 1, ele diz, a palavra do Senhor que veio a mim. Aí no versículo 2, ele está dizendo como Deus se dirige a ele. Então a primeira coisa, a primeira forma que o Senhor se dirige a Jeremias, ele diz: levanta-te, levanta-te. Irmãos, e eu coloquei aqui, o que significa esta palavra levanta-te? Preste bem atenção que depois nós vamos tentar explicar para os irmãos um pouquinho melhor. A primeira palavra foi levanta-te. Isto reflete tanto no mundo físico como no espiritual. Levantar-se significa estar de pé, em posição de sentido, pronto para ouvir e obedecer à voz de Deus, entrando em ação. Quando Deus manda que o homem se levante para que possa ouvir a sua voz, é porque Deus
quando fala com alguém, quer que este alguém lhe dê total atenção e assim entenda tudo aquilo que Deus está falando. São inúmeras, eu coloquei aqui, são inúmeras passagens bíblicas que encontramos Deus ordenando que alguém se coloca de pé. Irmãos, então quando Deus, Ele vai falar com alguém, então a primeira coisa que Deus exige é que o homem se coloca de pé, como num sentido de posição, de reflexão, de dar total atenção naquilo que Deus vai falar com ele. Então por isso que Jeremias foi bem categórico em dizer, a primeira palavra que o Senhor disse a ele, levanta-te. Quer dizer, toma uma posição, daquilo que eu irei falar contigo. E olhando, queridos, em várias passagens bíblicas, observamos que Deus usou esta palavra várias vezes, tanto ao seu povo no sentido coletivo, também como no sentido individual, para alguma pessoa tomar uma posição a qual ele estaria falando com esta pessoa. E um dos grandes exemplos que eu vejo na passagem bíblica foi quando Ezequiel, no capítulo 1 do livro de Ezequiel, a Bíblia nos diz que Ezequiel tem uma visão dos querubins, e ele vê ali parte da glória de Deus. E bem no finalzinho do capítulo 1 do livro de Ezequiel, ele diz assim, por ver aquela glória, ele diz assim, então eu caí sobre o meu rosto. A glória que ele viu era tão poderosa, que Ezequiel diz assim, então eu caí sobre o meu rosto. E naquele momento, logo no capítulo 2 do livro de Ezequiel, ele começa a dizer assim, o Espírito do Senhor entrou em mim e me pôs em pé. E aí eu passei a ouvir e a entender o que ele falava comigo. Então, querido, Deus, quando Ele vai falar com o homem, isto é tanto no sentido físico como espiritual, Ele quer que nós nos colocamos de pé, e quer que nós tomamos uma posição, e quer que também nós observamos e damos plena atenção daquilo que Ele quer falar conosco. E existem várias passagens bíblicas, que nós vemos também o próprio Senhor Jesus dando esta palavra de ordem para alguém se levantar. Por exemplo, o paralítico, lá no livro de Mateus, capítulo de número 9, ele ordena aquele paralítico dizendo assim, levanta-te e toma o teu leito e vai para a tua casa. Este paralítico são aqueles 4 homens, que traz ele da sua casa e chega até Jesus, aonde que Jesus estava. Então Jesus ordena aquele paralítico, dizendo para ele, olha, levanta-te, e toma o teu leito e vai para a tua casa. Outra passagem também que nós vemos, Jesus disse ao filho da viúva de Naim que morrera. A Bíblia nos diz lá no livro de Lucas, que Jesus então ele entra, já de tardezinha, na cidade de Naim. E ali uma multidão que estava saindo para fora da cidade, mas Jesus estava chegando também com uma multidão dos seus discípulos entrando na cidade. E a Bíblia nos fala então que aquela viúva trazia o seu filho para ser enterrado no cemitério fora da cidade. E Jesus então encontra que aquela multidão triste e o que estava com Jesus, uma multidão alegre. E naquele momento então Jesus manda o cortejo fúnebre parar. E nós sabemos que ninguém tem lei para fazer parar um cortejo fúnebre. E Jesus, no seu poder, ele manda aquele cortejo então fúnebre parar. E diz para aquela mulher, mulher, não chores. Mas como não chorar, irmãos? Como não chorar? Aquela mulher era viúva, já tinha passado pela aflição da morte. O seu marido tinha morrido. Agora o seu único filho, ela não tinha mais filhos, era o seu único. Aquela mulher então, ela estaria agora vivendo totalmente desprotegida, sem alguém para ampará-la,
sem alguém para ela compartilhar o seu amor afetivo. Tudo que ela tinha, o seu marido, agora o seu filho veio a morrer. Então chega Jesus e diz para aquela mulher: não chores. Mas por que ele disse para aquela mulher: não chores? Sabe por quê, querido? Porque ele tinha o poder de falar para aquele esquife: levanta-te. E a Bíblia nos diz então que Jesus diz para aquele moço: jovem, eu te mando, levanta-te. E é tão interessante, irmão, né, que também na casa de Jairo, quando Jesus chega, né, que ele é convidado para ir na casa de Jairo, porque a filha de Jairo, 12 anos, estava doente. E quando a notícia chega até Jesus, né, Jesus atende ali algumas partes do seu ministério. E quando Jesus então chega à casa de Jairo, a Bíblia nos diz que a filha de Jairo estava morta. E quando Jesus chega lá, aquela multidão, aquelas pessoas já chorando, e Jesus diz assim: olha, a menina, ela não está morta, a menina, ela apenas dorme. E a Bíblia diz que aquele povo então começaram a caçoar, a dar risada de Jesus. Talvez alguns dizem: será que ele não sabe que quando nós colocamos a mão no pulso daquela criança, ela não tinha mais pulso, ela não respirava mais, o coração dela já não batia mais, e ali ela já foi perdendo, né? Ela já foi perdendo a sua temperatura, e nós temos totalmente certeza que aquela criança está morta. Mas é porque eles não entendiam que para Jesus, irmãos, uma pessoa estando dormindo ou uma pessoa estando morta, para ele é a mesma coisa. E não existe diferença de estar vivo ou morto para Deus. Para nós, ser humano, sim, mas para Deus, isso não existe diferença. Quando ele fala para Moisés: Moisés, eu sou o Deus dos teus pais, sou o Deus de Abraão, sou o Deus de Isaac, sou o Deus de Jacó. Olha bem, então ele estava dizendo: olha, Jacó já morreu, Abraão já morreu, Isaac já morreu. Quer dizer, ele estava dizendo assim: olha, eu sou Deus dos vivos. Mas Abraão já tinha morrido. Mas para Deus, Abraão, para ele tanto faz, não estava morto. Para ele, Abraão já estava gozando no paraíso. Então para Jesus, querido, para Jesus dizer assim: olha, a menina não está morta, mas dorme, para ele não existe diferença nenhuma de uma pessoa estar dormindo ou está morta, porque a vida chegou. É por isso que quando ele disse então para aquela menina: menina, assim eu te digo, levanta-te. E aquela menina, a Bíblia nos diz que aquela menina levantou-se e ele entregou ao seu pai e à sua mãe, e Pedro, Tiago e João que estava com ele ali dentro daquela casa. Querido, é preciso nos levantar. E também a Bíblia nos diz a Abraão, Deus disse: levanta-te, percorre essa terra. Josué lhe disse: levanta-te, pois agora passa este Jordão. Para eles o Senhor disse: levanta-te para comer. Para Jonas o Senhor disse: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive. A Pedro ele disse, o anjo: levanta-te depressa. E caíram-lhe as mãos às cadeias. O povo diz Deus: levantai-vos. O povo diz a Deus: levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso. Então esta palavra, que quando Deus ele diz assim: olha, levanta-te, querido, isso não depende das minhas condições, porque se ele mandou levantar, é para mim tomar uma posição, é independentemente das condições e das situações que eu estou vivendo. Porque se Deus ele disser para alguém levantar, essa pessoa estando plenamente no seu estado físico normal, essa pessoa vai levantar. Mas ele pode dizer isso também para um morto. Ele pode dizer isso também para quem que é para um paralítico, como ele disse para aquele homem, que quando ele disse assim: olha, perdoados estão os teus pecados, e aquele povo disse assim: mas quem que é este que pode perdoar pecado? E ele disse assim: olha, para que creais
que o Filho de Deus, ele tem poder para perdoar pecado, então ele disse assim ao paralítico: levanta e toma o teu leito e anda. Queridos, independentemente da situação, da circunstância que nós estamos passando, a ordem do Senhor, aleluia, é para nós nos levantarmos neste momento, é para nós tomarmos uma posição diante dEle. O Senhor não quer que nós ficamos aí, isso estacionado, parado. É o momento agora de nós levantarmos, como Ele disse também para Salomão, quando Davi queria construir o templo, mas o Senhor não permitiu a Davi construir, mas simplesmente rumar os materiais. Então, quando chega o momento de Salomão, o Senhor disse para ele: Salomão, levanta e faça a minha obra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós devemos tomar esta posição e nunca estar caído, sentado diante da presença do Senhor, porque o Senhor quer sempre que nós estejamos à sua disposição para fazer a obra. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Então levanta, toma posição. Pastor, o senhor não sabe a maneira que eu estou passando, o senhor não sabe como eu estou vivendo. Queridos, quando o Senhor Jesus, Ele disse para aquele homem se levantar, tomar o seu leito e ir para a sua casa, se Jesus olhasse para as condições daquele homem, da impossibilidade, porque aquele homem mesmo, aquele outro paralítico, fazia 38 anos que ele estava ali esperando o milagre acontecer em volta do tanque de Betesda. A Bíblia nos diz que 38 anos esperando, e Jesus chega ali e pergunta para ele se ele queria ser curado. Ele disse: Senhor, mas como? Ele mostrou as suas impossibilidades. Como, Senhor? Porque quando o anjo desce, existe uma grande multidão esperando o milagre. E quando o anjo desce, agita a água, o primeiro, Senhor, que cair dentro do tanque, este será curado de todas as enfermidades. Então ele mostrou a sua impossibilidade, porque ele sabia que quantas vezes alguém jamais esperava a sua vez, porque todos ali estavam com um problema de uma enfermidade. Então eles estavam ali apreensivos, e o primeiro que via a água agitada quando o anjo descesse, então o primeiro que pulava. Então você já imagina a situação daquele homem. E a Bíblia nos diz que ele disse: Senhor, não tem quem me ajuda, não tem quem faz isso por mim. Se Jesus olhasse para essa impossibilidade das pessoas que não poderiam ajudar ele, dos anos, 38 anos esperando, se Jesus olhasse para tudo isso, querido, jamais ele ia dizer assim: olha, levanta-te, toma a tua cama e anda. Querido, quando o Senhor falar conosco, se o Senhor está falando com você, levanta, toma uma posição, faça a minha obra. Levanta de madrugada, me busca de madrugada, levanta durante o dia, à tarde, à noite, faça a minha obra. O Senhor, se Ele está mandando nos fazer isso, querido, Ele não está olhando as nossas impossibilidades, porque as condições Ele nos dá para que nós possamos nos levantar. Nós não podemos olhar as nossas dificuldades, as nossas circunstâncias, as nossas dificuldades, porque quem falou para levantar foi Ele. Então, se Ele mandou levantar, então Ele dá condições e Ele dá meios para que nós possamos nos levantar e atender o seu pedido. Oh, louvado seja o nome do Senhor Jesus, bendito seja o nome do Senhor. E outra coisa que nós, olhando para esta passagem, não foi simplesmente Jeremias levantar e Jeremias ir para a casa do oleiro. A Bíblia nos diz que Jeremias levantou e desceu para a casa do oleiro. Outra coisa importante, irmãos, para nós ouvirmos a voz do Senhor, nós precisamos descer. Não é só levantar, mas precisamos descer. Por que descer? Querido, quando nós falamos em descer, tem um significado muito importante biblicamente. Se diz nos humilhar, porque a própria palavra humilhar, o seu significado é encurvar, abaixar-se, descer. Então, quando nós
para ouvir a voz do Senhor, nós precisamos descer. E muitas vezes descer do nosso pedestal, muitas vezes descer da nossa arrogância, muitas vezes descer do nosso orgulho, muitas vezes descer das nossas convicções, muitas vezes descer dos nossos pensamentos que achamos que estamos certo, enquanto Deus tem outro plano para a nossa vida. E nós olhando para a Bíblia, nós vemos que em muitas passagens, pessoas tiveram que descer para entender o que Deus estava falando com ela. E quando nós olhamos para a Bíblia também, observamos que Deus desceu para falar com Moisés, para livrar o seu povo do Egito. Jesus desceu para nos salvar dos nossos pecados. Ele teve que descer do céu, descer da sua glória, para nos salvar. E a Bíblia nos diz que o Espírito Santo também ele desceu no dia do Pentecoste para nos guiarmos em direção ao Senhor Jesus. Então, queridos, se Deus desceu para livrar o seu povo, se Jesus desceu da sua glória para nos salvar, se o Espírito Santo desceu no dia do Pentecoste para nos encher e dar vida à inauguração da igreja, por que o homem então, ele não tem que descer? Por que o homem não precisa descer? Então, se Deus mandou eu levantar, mas ao mesmo tempo para ouvir a sua voz, eu preciso descer também, para que eu possa entender o que Ele está falando comigo. Então, querido, nós precisamos descer. Um grande exemplo disso nós olhamos no general chamado Naamã. A Bíblia nos diz que aquele homem, ele demonstrou muita fé, porque quando ele ouviu da sua esposa, de uma criada, que foi levada, da terras de Judá, como cativo, e chegou a trabalhar estava trabalhando na sua casa, e ele ouviu dessa menina escrava dizer: olha, se o meu Senhor estivesse lá em Israel, ele seria curado desta lepra. Então Naamã teve muita fé, pediu para o seu rei, levou uma recompensa. Naamã, ele saiu muitos quilômetros à procura da sua cura, mas Deus sabia que Naamã, por ser um homem respeitado na sua nação, um homem que tinha vencido várias guerras, um homem que tinha uma posição, mas Deus viu que para Naamã receber o milagre, não era apenas a sua fé. Naamã precisava de uma cura interior. Naamã precisava de algo mais importante, descer do seu pedestal, porque ele queria chegar na casa do profeta, e ele queria ser tratado com honra, como ele era honrado lá na sua nação, no meio do seu povo. E ainda ele até desfez quando o profeta nem saiu para cumprimentá-lo, mas mandou uma palavra de ordem, dizendo: olha, mergulha 7 vezes no rio Jordão e ficarás limpo. E a Bíblia nos diz então que Naamã ficou indignado com aquela situação. Por quê? Porque ele pensou: olha, eu pensei que o profeta ia sair, vinha me chegar, levantar a sua mão para cima, interceder ao seu Deus, passar a mão sobre o leproso, quer dizer, me dar uma dignidade, de honra. E agora manda eu mergulhar 7 vezes no rio Jordão. Por acaso na minha terra não tem rios com águas cristalinas, águas mais belas, rios mais puros, desfazendo dos rios, das águas de Israel, desfazendo da própria palavra do profeta, que era a própria palavra do próprio Deus? Mas Deus sabia que Naamã precisava descer. E a Bíblia nos fala que ele tinha que descer 7 vezes ainda no rio Jordão. E o rio Jordão significa o rio que desce. Então Naamã tinha que descer no rio que descia. E quando Naamã já estava voltando para a sua terra, naquele orgulho, naquela posição, naquele seu pedestal, a Bíblia nos diz que então Deus, um dos seus ali servos, de guerra junto com ele, diz: meu pai,
Se o profeta, meu pai, te pedisse alguma coisa mais difícil, tu não farias. Naquele momento a mente de Naamã então clareou. Pensou, olha, eu andei muitos quilômetros, trouxe uma recompensa muito grande para ser curado. Cheguei até aqui, e o que o profeta está mandando eu fazer, eu não vou fazer. Naquela hora, a mente de Naamã, ela abriu. E a Bíblia nos diz que Naamã então mergulha 7 vezes. Não foi na 6ª vez, foi 7 vezes. Porque a palavra do Senhor, querido, ela não muda. O tempo e a quantidade é Deus que determina. Louvado seja o nome do Senhor. Então quando Naamã, ele desce, e a Bíblia nos diz que na 7ª vez, sabe o que aconteceu? Ele mesmo disse que a sua pele ficou como se fosse uma pele de um bebê, de uma criancinha que estava nascendo. Uma pele totalmente pura, limpa de toda aquela doença que não tinha cura, que era a lepra. Querido, quando o homem ele desce, então ele está apto para entender o que Deus está falando com ele. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Por isso então, querido, é interessante, querido, esse negócio de levantar e descer ao mesmo tempo. A Bíblia nos fala que quando o Senhor fala para Elias, Elias, olha, diz para Acabe que eu mandarei chuva sobre a face da terra. Já era 3 anos e meio que não havia chuva sobre a face da terra. Então ali Elias fala para Acabe. Houve-se então aquele duelo entre os profetas de Acera, de Baal e Elias. E Elias ali vence com o poder de Deus. E aí então Elias disse assim para Acabe: Acabe, corre, vai para a cidade, porque o Senhor mandará chuva sobre a terra. E a Bíblia nos diz que Acabe ele foi, né? Ele foi a comer e a beber na cidade. Mas a Bíblia nos diz que Elias subiu ao Monte Carmelo. E chegando lá no cume, lá na ponta do Monte Carmelo, Elias prostou com o rosto no chão. Oh, aleluia. Sabe que isto significa, querido, que quando você dobra o joelho, essas 2 atitudes acontecem na tua vida. Quando você fala assim, olha, eu vou dobrar o meu joelho, eu vou orar, você já está subindo à presença do Senhor, mas ao mesmo tempo você está se humilhando, você está descendo, aleluia, para buscar. Oh, louvado seja o nome do Senhor na tua vida, querido. Então fica com esta reflexão, aleluia. Quando o Senhor falar contigo, se coloca de pé, mas quando Ele vai falar contigo, desce, porque o Senhor, aleluia, vai falar e manifestar a sua glória na sua vida. Oh, bendito seja o nome do Senhor. E a Bíblia nos diz, no versículo 3, que Jeremias, olha que ele diz: e desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo em sua obra sobre as rodas. Desce à casa do oleiro, porque lá te farei ouvir as minhas palavras. Jeremias na casa do oleiro, versículo 3. Quando Jeremias chega à casa do oleiro, ele observa que o oleiro estava fazendo um vaso. Enquanto ele observava o oleiro fazendo o vaso quebrou na mão do oleiro. E o oleiro tornou a fazer dele um outro vaso, conforme bem aos seus olhos fazer. Queridos, quando ontem à noite eu estava meditando nesta passagem, e eu comecei a entender como o nosso Deus, preste bem atenção, Ele é perito em reciclagem. O nosso Deus, Ele recicla o homem. O nosso Deus, Ele tem poder para reciclar tudo aquilo quanto Ele desejar. Notamos, olha bem, primeira coisa, letra A: não foi descuido e nem proposital o vaso quebrou por si próprio. Quando Jeremias desce à casa do oleiro, obedece à ordem do Senhor, e ele chega ali, e ele começa a observar que tem um oleiro sentado,
e em suas rodas fabricando um vaso. E Jeremias começa a olhar, e de repente aquele vaso ele quebra na mão do oleiro. E eu coloquei aqui que não foi o oleiro que quebrou aquele vaso, não foi proposital, não foi descuido do oleiro de deixar cair, não. Simplesmente aquele vaso veio a quebrar na mão do oleiro. Então não foi proposital. Segundo, B, o oleiro não desistiu do barro, tornou-se novamente a reaproveitá-lo em fazer outro vaso. O oleiro, Jeremias observou que quando aquele vaso veio a quebrar na mão do oleiro, que o oleiro estava trabalhando, dando forma àquele vaso, Jeremias notou que quando aquele vaso quebrou, o oleiro não pegou aquele barro que ele estava fazendo o vaso e jogou fora. Não. Jeremias percebeu e viu que daquele mesmo vaso quebrado, o oleiro pegou aquele barro e continuou a trabalhar com aquele barro. Letra C, terceiro aqui. Inspirou-se novamente e começou a fazer um outro vaso do mesmo barro. Então, Jeremias percebeu três coisas: que não foi proposital, que não foi descuido do oleiro ter deixado cair do vaso. O vaso simplesmente quebrou na mão do oleiro. E Jeremias percebeu então que o oleiro não desperdiçou aquele barro, o oleiro não jogou fora, mas reaproveitou aquele barro novamente e começou a trabalhar com aquele barro, a realizar e a fazer uma outra obra, a fazer um outro vaso. E Jeremias então começa a entender o que Deus queria falar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eu disse que o nosso Deus, Ele é perito em reciclagem. Querido, eu não sei o que aconteceu na sua vida. Não estava isso, não está escrito nem aqui no meu sermão. Talvez você está naquele pensamento de dizer: olha, para mim já não tem mais chance, para mim já não tem mais jeito, o meu ministério já era, minha vida acabou, não tenho mais motivação, não tenho assim mais uma perspectiva, né, de crescimento, nada. Querido, não pensa dessa forma não, porque aquele mesmo vaso que foi quebrado nas mãos do oleiro, daquele mesmo barro, o Senhor começou a fazer um outro vaso. Ele tem poder para nos reciclar. Ele tem poder, querido. Louvado seja o nome do Senhor, de restaurar. Ele tem poder para fazer de novo aquilo que você desejava, mas por certo motivo aconteceu algo na sua vida. Mas o Senhor tem poder, como o oleiro fez daquele barro. E eu coloquei aqui, por que o oleiro reaproveitou o mesmo barro? Eu fiz uma pergunta para mim mesmo ontem: por que aquele oleiro reaproveitou o mesmo barro? Preste bem atenção, irmãos. O barro só tem valor para o oleiro. Barro só tem valor para o oleiro. Olha, vamos dizer, nós temos alguma apreciação por barro. Quando nós chegamos a algum ambiente e tem barro, qual que é o teu sentimento? Não sei, sentimento de repugnância? Você não quer passar por ali porque tem barro? Muitas vezes o barro cheira mal. Muitas vezes, né, o lugar que a gente chega está dizendo bem claro: olha, limpa os pés para não sujar. Barro é isso. Mas para o oleiro, o barro tem muito valor. Mas para as outras pessoas que não são oleiros, queridos, né, que não trabalham com essa matéria-prima como oleiro, barro não tem valor. Então o valor só tem para o oleiro o barro. Por isso que eu coloquei aqui, por que o oleiro reaproveitou o mesmo barro? Para outras pessoas só é rejeição. O oleiro sabia que para o barro chegar até ali, em suas mãos,
ele tinha já recebido alguns investimentos, passado por alguns processos dos quais. Queridos, preste bem atenção no que eu estou falando. Eu fiz uma pergunta aqui. Por que que o oleiro, ele reaproveitou o barro daquele mesmo vaso que quebrou, e daquele mesmo barro começou a fazer outro vaso? Sabe por quê, querido? Ele não desperdiçou, porque o oleiro sabia que para aquele barro chegar até naquele momento ali, em suas mãos, teve ali um investimento, teve ali um processo. Porque não é só ir lá pegar um barro e já começar a trabalhar, não. Existem processos, e todo o processo existe um investimento. Então por isso, querido, você que está aí me ouvindo nesta noite, eu já começo a sentir que Deus está falando contigo, porque está falando conosco aqui. Você sabe por quê que o Senhor não desistiu de você? Você sabe por quê que o Senhor não desiste de nós? Quantas vezes, querido, diante do meu Deus, eu estou aqui diante de uma câmera, e estou falando também numa rede social, eu não sei quantas pessoas que estão me ouvindo agora, e nem sei quantas me ouvirão, mas eu vou ser claro, eu sou como uma carta aberta para todos, e não tenho que me envergonhar. Quantas vezes, querido, eu tomo algumas atitudes, eu faço alguma coisa, que eu vejo que não foi certo, que não foi bom, e naquele momento eu me sinto coagido pelo Espírito Santo, que eu não deveria ter falado, pensado, desejado, olhado ou feito alguma coisa que eu senti que não foi da vontade do Senhor. E quando eu chego na minha casa, eu entro no meu quarto, eu fecho a porta e começo a buscar a presença do Senhor, e eu mesmo começo a sentir: Senhor, talvez se fosse eu mesmo me rejeitaria, eu mesmo me descartaria, eu mesmo não me aceitaria. Mas quando eu olho para a grandeza, quando eu olho para a misericórdia do Senhor, então eu percebo que aquele mesmo Espírito Santo que me repreendeu naquele momento, é o mesmo Espírito Santo que começa a falar o meu coração, dizendo: olha, eu não desisto, porque eu te chamei, eu não desisto, eu não me arrependo de ter escolhido você, eu não me arrependo de ter chamado. Querido, o Senhor nunca irá desistir de mim, nunca irá desistir de você. Sabe por quê? Porque você teve um grande investimento, aleluia, um investimento do sangue do Cordeiro, aleluia, do Espírito Santo descer do céu, aleluia, e coabitar em sua vida, entrar na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então por isto que o oleiro, ele não jogou fora aquele barro, mas reaproveitou. Sabe por quê? Porque para chegar até ali teve um investimento. E o primeiro investimento, eu quero que você preste bem atenção, foi a escolha, Josivaldo, foi a escolha do barro, Manassés. Que coisa importante. Quando nós vamos pesquisar, segundo alguns pesquisadores dizem assim, que existe mais de 200 tipos de barro. Gente, mais de 200 tipos de barro, mas apenas 8 têm qualidade para fazer vaso. Então a primeira coisa, querido, é a escolha do barro. Não é qualquer barro que vai dar vaso. Eu trabalho como pedreiro, e muitas vezes eu vou na olaria comprar tijolos, e eu converso com o proprietário, e eu digo para ele assim: olha, de onde que você está tirando o barro? Ele fala: olha, eu estou comprando, porque aqui na região a gente já não está quase encontrando, e a gente tem que buscar de fora. Eu falei: mas quantos barros tem aqui? Ele falou: não é todos, precisa de um barro forte misturado com um barro fraco, para que no momento, para que no momento do processo não venha dar um produto de má qualidade, não venha entregar, não venha dar prejuízo para nós também, nem para quem compra. Então não é qualquer tipo de barro que vai dar vaso, não é qualquer tipo de barro que vai dar tijolo, não é qualquer tipo de barro que vai dar cerâmica, não. Então a primeira coisa é a escolha. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia nos diz que muitos foram chamados, mas poucos foram escolhidos. Olha que coisa maravilhosa.
Querido, Jesus disse lá em João capítulo 15, dizendo: não foste vós que me escolheste a mim, mas eu escolhi a vós. Aleluia, você foi escolhido, querido. Você é um escolhido. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Então você não é qualquer pessoa, não. Então levanta esta cabeça, toma uma posição, aleluia, saia desse pensamento de depressão, de angústia, pensamento de fracasso, pensamento negativista, porque a primeira coisa, querido, a palavra é: você foi escolhido, você é uma escolhida do Senhor, você não é qualquer um, você não é qualquer uma. Oh, aleluia, juntamente aí comigo, levanta a tua mão e dá glória ao Senhor, porque você foi escolhido. E eu quero dizer para você também, aleluia, a semente caiu em boa terra. Você é boa terra, porque a semente não caiu na beira do caminho, e não veio a ave de rapina e não tirou a semente da palavra. E você é boa terra, porque também os espinhos também, olha, foi tirado e você cresceu, não caiu em pedra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você foi escolhido. E a segunda coisa, por que o oleiro não reaproveitou o mesmo barro? Porque tinha um processo do amassamento. Geralmente quando o barro é extraído, vem muitas impurezas e torrões, e precisa ser amassado para se ter uma boa homogeneia. Quando o barro é extraído, não é simplesmente já colocar na prensa ou colocar nas rodas como era do oleiro, não. Precisava de um processo do amassamento. E isto é o momento do quebrantamento do cristão, que muitas vezes quando nós aceitamos Jesus e nós viemos, né, com aquela casca dura, com aquela cultura mundana, com aquele jeito mundano, então o Senhor vai nos amassando, o Senhor vai trabalhando em nós. Este é o período, e muitas vezes nós não entendemos o processo do amassamento. Não é porque Deus quer acabar com a gente, não, é porque Deus quer nos aperfeiçoar. Deus está trabalhando em nosso quebrantamento. É o processo do amassamento. E o barro, para dar o vaso, ele precisa ser amassado. Oh, aleluia! Ele precisa ser quebrado. Então, querido, se você está passando por esse processo, se você já foi escolhido, mas se você está passando por esse processo de amassamento, olha, não fica pensando: não, agora eu vou morrer, agora eu não vou suportar. Não, a Bíblia nos diz que não vem prova da qual nós não podemos suportar. É o Senhor trabalhando em você, no quebrantamento, aleluia, porque quando o oleiro, ele olha para o barro, é diferente quando a pessoa não é oleiro. Nós temos a repugnação do barro, mas quando o oleiro, ele olha para o barro, ele vê o barro, ele já não está olhando no barro, mas ele já está imaginando uma obra-prima em suas mãos. Oh, louvado seja o nome do Senhor Jesus, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Muitas vezes nós olhamos para um mendigo na rua, muitas vezes nós olhamos para um viciado na rua, muitas vezes nós olhamos para uma prostituta, ou até mesmo para um homossexual aí no mundo, e aí nós olhamos: olha, esse daí não é nada, é uma escória da sociedade. Mas quando o oleiro ele olha, o oleiro Jeová olha para aquele e fala: não, eu vejo algo, eu vejo uma obra-prima em minhas mãos. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Está doendo, querido, mas continua. Está doendo, mas vai glorificando. Está doendo, aleluia, mas vai sentindo a presença de Jeová, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E quanto mais o processo do amassamento, mais o barro, ele vai se afinando, mais ele vai tirando aquelas escórias, aquela impureza. Então, querido, Deus está trabalhando em sua vida.
Louvado seja o nome do Senhor. Depois de escolhido, depois de amassado, então ele vai para as rodas, nas mãos do oleiro. Olha que coisa importante. Por isso que o oleiro reaproveitou aquele barro. Tinha muito investimento nele, para chegar até na mão do oleiro. Era 3 processos. E a terceira coisa, neste momento, olha lá, nas rodas, neste momento, o oleiro começa a dar forma no barro. Com os seus dedos, ele vai trabalhando dentro para fora. E o vaso vai sendo moldado, conforme sua inspiração. Queridos, depois da escolha, depois do amassamento, então o oleiro agora pega aquele barro. E aquele barro ele vai rodando nas rodas. E o oleiro, com as suas mãos, com os seus dedos, ele vai dando forma àquele barro. E a Bíblia nos diz que a inspiração vem do oleiro. E o barro então vai tomando forma. E é tão interessante, querido, que o oleiro não começa a trabalhar de fora para dentro. O oleiro começa a trabalhar de dentro para fora, para que aquele barro vai ganhando forma. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você já observou que quando Deus ele começa a falar com José, lá na casa do seu pai, dos projetos que ele tinha na vida de José, que ele seria, que as estrelas, até seu pai e sua mãe, seus irmãos se prostrariam diante dele. Até o próprio pai dele disse assim: Jacó, mas até eu e a sua mãe iremos prostrar diante de ti? Querido, você já parou, você já pensou nisto? Mas José não imaginava o processo que ele tinha que passar, querido, para chegar até ser governador do Egito. José foi odiado pelos seus irmãos. José foi lançado numa cisterna. José foi vendido como escravo. José foi trabalhar na casa de Potifar. Mas por ser fiel a Deus, por ser sincero diante de Deus, obedecer à voz de Deus, ele não pecou contra Deus, não caiu em adultério com a mulher de Potifar, porque queria deitar-se com ele. E por causa disto, ele foi tido como uma pessoa que tinha provocado um assédio, e entrou como um mentiroso, e dali ele foi para a prisão, ficou ali como preso, mas da prisão o Senhor levou ele para onde? Para o trono do Egito. Querido, este é o momento em que Deus vai trabalhando. E o quarto processo, depois, preste bem atenção que nós já estamos indo para o final. Depois de o vaso, de o barro ter tomado forma, e o oleiro vê agora que aquele vaso que ele fez, segundo a sua inspiração, aquele vaso agora precisa de um outro processo. Ele vai para um lugar de sombra e vai ficar ali descansando por alguns dias, porque se ele for das mãos do oleiro direto para a fornalha, sabe o que vai acontecer? Tem muita água ali, e o fogo, com a reação de uma certa quantidade de água, aquele vaso que chegou até ali, ele vai trincar. E se ele trincar, não tem mais como recuperar. Então isto mostra o zelo do oleiro com o seu vaso. E é por isso que muitas vezes, querido, o tempo de espera que nós estamos passando para que aquilo que Deus, Ele falou conosco, através de uma profecia, através de um sonho, de uma visão, de uma revelação, e muitas vezes nós achamos que Deus está demorando. Deus não está demorando não, querido. E nós começamos a cair num pensamento de dizer: olha, eu estou esquecido.
e nada vai acontecer mais na minha vida. Entrei-se no esquecimento de Deus? Não. O crente não entra no esquecimento de Deus, não, querido. A Bíblia nos diz que Noé, ele ficou mais de ano dentro da arca. Mas a Bíblia nos diz que quando chega o momento, a Bíblia nos diz que Deus lembrou de Noé. Querido, pode ter certeza, querido, que aquilo que Deus falou, que aquilo que Deus prometeu, pode passar o tempo que for, querido. Eu não sei qual é o processo que você está passando na tua vida. Se é o processo de amassamento, se é o processo que o oleiro está trabalhando, dando forma ao teu ministério, à tua chamada, à sua vida. Eu não sei, querido, mas agora você já está formado, já ganhou forma, mas existe agora o outro processo, para que aquela quantidade de água, ela agora tem que sair ao limite para ir para a fornalha, para que depois o oleiro, antes de levar para a fornalha, ele vê que nesse tempo de descanso não houve nenhuma trinca. Não houve nenhuma trinca, porque se tiver, ele pode ainda recuperar. Ele pode recuperar tudo aquilo que ele investiu. E quando ele passa então por esse período, aleluia, então agora vai para a fornalha, o quinto período, o quinto processo de um vaso. Não existe outra maneira, a não ser pelo fogo, para adquirir resistência. Quanto mais o vaso fica na fornalha, mais resistente ele fica. Queridos, olha, quando você chegar numa casa de construção e você perguntar, está aqui o Manassés, que é arquiteto, e você vai construir algo na sua casa, vai reformar, e você vai colocar um piso, um revestimento. Se você tiver conhecimento, você vai perguntar que PI que é aquele revestimento, aquele piso. Porque tem piso que ele tem um PI mais fraco, o outro tem um PI mais forte. O PI mais fraco, talvez ele não pode ser para uma garagem, não pode ser de um grande, num local de muita movimentação, mas num lugar mais reservado, o PI fraco. E o PI mais resistente que é o PI 5, né? Ele tem mais resistência. Mas por que ele tem mais resistência? Que é o mesmo barro e o mesmo piso, mas um é o PI 3 ou 2 fraco, o outro é o 5 do mesmo barro. É porque aquele PI 5, que é mais resistente, aonde que pode ser colocado numa garagem, num lugar de muita circulação de pessoas. Sabe por quê? Porque ele passou mais tempo na fornalha, ele ficou mais tempo aquecido, e ali ele adquiriu mais resistência, querido. Isto nos diz que quanto mais fornalha, quanto mais tempo de prova, nós adquirimos mais a resistência na presença do Senhor. Querido, qual é o processo? Talvez você está passando pela fornalha, está quente, está difícil, a provação, acaba uma, vem outra, acaba outra, e você pensa, não vai vir mais, quando vê já estava a outra, nem terminando uma já começa a outra, e você está sendo provado, e está dizendo, Senhor, eu não entendo, eu sou fiel nisso, eu sou fiel naquilo, Senhor, o que está acontecendo na minha vida? Querido, não é tempo de você desanimar, não. Sabe por quê? Aleluia, o Senhor está te preparando para algo maior. O Senhor, aleluia, recebe esta palavra, não só você, aleluia, que está me ouvindo, mas todos aqui que estão me ouvindo, e você não está entendendo o motivo desta provação, mas tem um significado. Aleluia, Deus tem coisas grandes na tua vida, e olha o que a Bíblia nos diz a respeito da provação. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida. Deus prometeu aos que ama, aleluia, quando você está sendo provado, aleluia, você não está abandonado, não, aleluia, é porque Deus te ama, e Ele quer dar uma coroa para ti. O Senhor quer dar algo grande para você. Recebe isto, aleluia. Em vez de murmurar, em vez de você começar a falar, não estou entendendo, começa a entender agora, que a prova é para adquirir experiência, é para adquirir resistência, é para adquirir força, porque aonde que o Senhor quer te levar, aleluia, é além da tua imaginação. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Deus volta a falar novamente com o profeta.
Depois que o profeta observa o que aconteceu com o vaso que quebrou nas mãos do oleiro, depois mesmo o mesmo barro voltou a fazer outro vaso. Então Deus volta a falar com o profeta dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Aqui está o resumo desta parábola. Para Deus, Israel era como barro nas mãos do oleiro. E também a igreja de Cristo. O oleiro tem total domínio sobre o barro, para onde moldá-lo segundo a sua vontade. Olha o que diz as Escrituras: ai daquele que contende com o seu Criador, o caco entre outros cacos de barro. Porventura dirá o barro ao que formou: que fazes? Ou a tua obra? Não tens mãos? Isaías 45:9. Ou não tem oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? Romanos 9:21. Querido, quando Deus fala para Jeremias, não poderei fazer de vós, casa de Israel, o que o oleiro fez com o barro, reaproveitá-lo novamente, quebrá-lo em suas mãos. Deus estava falando com Jeremias. Mas para encerrar, o resultado final da inspiração do oleiro está relacionado no comportamento do barro, Josivaldo. Olha que coisa interessante, irmão. Olha bem, o resultado final da inspiração do oleiro está relacionado no comportamento do barro. Por quê? Jeremias percebeu que quando aquele vaso quebrou na mão do oleiro, Leno, ele percebeu, Manassés, que o oleiro reaproveitou sim aquele barro, mas começou a fazer um outro vaso na mão do oleiro. O barro era o mesmo, mas o vaso era outro. Olha que coisa importante. Por isso que Deus me deu essa revelação. O resultado final da inspiração do oleiro está relacionado no comportamento do barro. Querido, é tão importante isso, porque do versículo, deixa eu procurar aqui, do versículo do número 7, olha bem, Deus está falando para Jeremias o significado daquela parábola. Porque ele falou: olha, eu não posso fazer de vós, casa de Israel, assim como o oleiro fez com aquele barro. Aí no versículo 7 ele começa a dizer: quando eu, olha, ele começa agora a dar a interpretação, quando eu falar um bem para uma nação, um mal para uma nação, falar que eu vou arrancar, que eu vou destruir aquela nação, que o mal estará vindo sobre aquela nação, e aquela nação, ela se arrepender, ela se converter, então ele diz: então eu arrependerei do mal, olha, do mal que eu irei fazer contra aquela nação, eu vou mudar. E ele continua dizendo: mas quando eu disser um bem com aquela nação, que eu vou plantar, que eu vou prosperar, que eu vou abençoar, mas aquela nação, ela se desviar de mim, aquela nação rejeitar a minha palavra, então ele diz assim: então eu mudarei a sorte daquela nação, então não virá mais o bem, mas virá o mal, porque eu também mudei. Então ele continua dizendo: olha, Jeremias, diz ao meu povo que eu estou forjando. Quando ele fala assim: olha, eu estou forjando o mal contra o meu povo, ele está dizendo: olha, o barro está nas minhas mãos, eu estou fazendo, eu estou trabalhando, eu tenho um projeto, aleluia, para a nação de Israel, mas vai depender
aleluia, do seu comportamento, porque se o comportamento de Israel for bem, então o meu projeto continuará. Mas se acaso o seu comportamento for mal, o projeto será contrário. E eu coloquei aqui na conclusão, isto é muito importante, querido, para mim e para todos nós. Olha bem, conclusão: a nossa submissão a Deus, como aquele que molda tanto o nosso caráter quanto o nosso serviço para Ele, determina em grande parte o que Ele pode fazer através de nós. Escute bem agora, é importante isso, ó. Existe um projeto original de Deus para a nossa vida. Existe um projeto original de Deus para mim e para a sua vida. Mas olha o que acontece, mas isto pode mudar para outros projetos secundários, se não submetermos à totalidade do seu domínio. Deus tem um plano, Deus tem um projeto original. E sabe qual que é o projeto original? É a salvação da humanidade, é abençoar o povo, é prosperar o povo, é dar bênção ao povo. Mas se o povo a qual Ele prometeu tudo isto, a qual Ele está trabalhando, e este povo, o comportamento deles mudar para o mal, era isto que Deus estava querendo dizer para Jeremias. Esta é a conclusão de Jeremias na casa do oleiro. Esta é a conclusão. E ele diz assim no versículo 11: olha, fala para o meu povo que eu estou forjando o mal, eu estou preparando esse vaso para o mal para o meu povo. Mas se o meu povo mudar, se o meu povo me converter, se o povo mudar o seu comportamento, não sacrificar aos deuses, a idolatria aos deuses, mas a mim, obedecer a minha voz, então eu vou, aleluia, inspirar no meu projeto original de abençoar. Louvado seja o nome do Senhor. Então fique com esta palavra. O resultado final da inspiração do oleiro está relacionado no comportamento do barro. Nesses versículos observamos a mudança de atitude de Deus em relação a um povo e a um indivíduo. Ele tem planos para todos e para o bem. As coisas da vida não são pré-determinadas. Deus não pré-determinou maldição para a tua vida. Ele pré-determinou bênção para a tua vida, bênção para a tua vida. E também nem são inalteráveis. Quem inaltera é o homem, não é o Deus. É o homem que inaltera, é o vaso que quebrou na mão dele. Oh, aleluia. E ele considera as mudanças espiritual das pessoas. Já estou encerrando aqui, querido. Eu escutei esses dias para trás, no meu trabalho, alguém dizendo assim: olha, eu conheci tal pessoa, que um dia eu estava no culto, Deus usou esta pessoa de uma forma sobrenatural. E ele disse assim: olha, e eu vi que era Deus. E ele perguntou para mim assim: só que hoje eu vejo essa pessoa caída neste mundo, uma vida totalmente de pecado. Essa pessoa era uma profeta, um vaso, instrumento na mão de Deus. Mas hoje esta pessoa está numa vida de miséria, de total pecado. E ele perguntou para mim assim: olha, o que o senhor pode responder disto? E eu disse: olha, enquanto ela estava fiel no propósito do Senhor, Deus estava usando ela. Mas a partir do momento que ela começou a mudar o seu comportamento, então o oleiro mudou de atitude com aquela pessoa. Foi isso que Paulo disse aos romanos: do mesmo barro, um vaso vai para lugar de honra e o outro lugar de desonra. Então nesta noite fica com esta palavra, não se inaltera, continua sendo este homem, esta mulher de oração, continua sendo homem de jejum, de consagração, continua sendo esse homem, essa mulher de leitura da palavra do Senhor. E aquilo que você aprendeu, os nossos usos e costumes, a qual nós aprendemos com os nossos pais, permanece. Fazendo isto, seremos bem abençoados para a glória e louvor do nome do Senhor. Amém.